Sabe aquela ideia de que a atitude é tudo? Que pensar positivo pode realmente mudar a nossa vida? Pois é. De um lado, a gente tem essa promessa super forte de sucesso e superação. Do outro, a ciência, que olha para isso com o pé bem atrás. E é justamente essa tensão que nós vamos analisar aqui, mergulhando em histórias que inspiram e, ao mesmo tempo, nas críticas bem duras da psicologia. Vamos lá? Para a gente começar, vamos conhecer uma história. Ela vem do livro A Atitude Muda Tudo, de Jerônimo Mendes, e serve como um ponto de partida perfeito. É a história de William, um jovem que vivia super bem lá fora, sabe, sem muita preocupação, longe das responsabilidades, até o dia em que um telefonema virou o mundo dele de cabeça para baixo. É isso. É com essa frase dita pela mãe no telefone que o mundo do William simplesmente desmorona. A morte do pai, um empresário com quem ele nem tinha uma relação tão próxima, foi só a primeira peça de um dominó que estava prestes a cair. O que mais choca na história do William é a velocidade com que tudo acontece. Em menos de 3 meses, pensa só, ele perde o pai num acidente de avião, logo depois sofre um acidente de surf gravíssimo que afeta a coluna dele, e, como se não bastasse, a mãe dele também falece. Aquele jovem que vivia numa boa, de repente está lidando com a dor do luto e com o peso de um império familiar em crise nas costas. Justamente a responsabilidade da qual ele sempre tentou fugir. E aí que a jornada do William se torna o palco para a ideia central do livro, a atitude. O autor usa todo esse drama para defender que a chave para superar esses desafios que parecem impossíveis está na mudança de mentalidade. Então, essa ideia de que a atitude é a chave para tudo não é de hoje, né? Na verdade, ela é parte de uma filosofia bem maior, uma que promete que a nossa mente tem um poder oculto, quase secreto, de moldar a realidade. Vamos entender um pouco melhor o que essa filosofia realmente propõe. Olha só essa frase do Joseph Murphy, autor do famoso O Poder do Subconsciente. Ela resume perfeitamente a promessa. A ideia é que dentro de cada um de nós existe uma força gigantesca, tipo um tesouro mesmo, só esperando para ser acessado. Ou seja, o caminho para ter mais riqueza, saúde, felicidade estaria todo dentro da nossa própria cabeça. Os princípios aqui são bem diretos. O poder de se curar, o poder de criar riqueza, tudo começaria na mente. A proposta é que o nosso estado mental, aquilo em que a gente acredita, não apenas influencia, mas de fato constrói a nossa realidade material. E o subconsciente estaria lá, trabalhando nisso sem parar, 24 horas por dia. E aí, se a gente voltar para o autor da história do William, o Jerônimo Mendes, vemos que a missão dele está totalmente alinhada com essa filosofia. O objetivo é claro, inspirar as pessoas e gerar prosperidade, usando a mudança de atitude como uma ferramenta de empoderamento. Ok, até aqui a gente viu o lado inspirador da coisa, a promessa. Mas agora vamos virar a chave. Como é que a ciência, e mais especificamente a psicologia, reage a essas ideias? Bom, a resposta é bem direta. Pois é, essa é a grande questão, né? Quando a gente sai do campo da autoajuda e pisa no terreno da psicologia baseada em evidências e em ciência, o cenário muda completamente. E a avaliação dos cientistas, olha, não perdoa. Essa frase aqui foi tirada de uma discussão real num fórum online entre profissionais de psicologia, sem meias palavras. A visão deles é que essas ideias não só não têm base científica, elas são consideradas pseudociência e da pior qualidade. Aqui fica claro o abismo que existe entre as duas visões. De um lado, a filosofia da atração, se apresentando como autoajuda, como empoderamento. Do outro, a crítica da psicologia, que chega a chamar de o equivalente à teologia da prosperidade, ou, de um jeito ainda mais forte, de macumba de branco, basicamente classificando como esoterismo sem fundamento. E aqui está o coração da crítica, o ponto central é esse, a ausência total de evidências. Para a ciência, quando se pega essas promessas e se coloca sob a lupa do método científico, nada se sustenta, simplesmente não passa no teste. Então, resumindo os pontos da crítica. Primeiro, isso não tem base científica, não faz sentido para a psicologia. Segundo, é visto como esoterismo, não ciência da mente. Terceiro, é a base teórica para muito coach picareta por aí. Quarto, se aproveita daquela vontade natural de conseguir as coisas sem muito esforço. E por fim, a conclusão é bem pesada. Um profissional sério de psicologia que recomenda esse material está, na prática, atestando a má qualidade do próprio serviço.
Tá, mas aí fica a pergunta: como é que duas visões tão opostas conseguem existir ao mesmo tempo? Como tanta gente acredita numa coisa que a ciência diz que não funciona? Bom, a própria psicologia tem uma possível explicação para isso, um conceito chamado viés de confirmação. Vamos entender como ele funciona? O viés de confirmação é basicamente um atalho que o nosso cérebro pega. É a tendência que a gente tem de procurar, interpretar e lembrar de informações que batem com o que já acreditamos. E, ao mesmo tempo, a gente meio que ignora tudo aquilo que vai contra as nossas crenças. É como se fosse um filtro que roda automaticamente na nossa cabeça. Para ver como isso funciona na prática, imagina o seguinte. Primeiro passo, uma pessoa quer muito, mas muito mesmo alguma coisa, saúde, dinheiro, sucesso. Passo 2, ela encontra e adota uma criança que promete que ela vai conseguir isso. A partir daí, passo 3, a mente dela vira uma espécie de detetive, procurando qualquer pista, por menor que seja, de que a crença está funcionando. E o passo 4, tudo que vai contra qualquer evidência de que não funciona, a mente simplesmente ignora, joga para debaixo do tapete. Vira um ciclo que se reforça sozinho. E esse viés pode ajudar a gente a reinterpretar aquela ideia de que a sensação de riqueza produz riqueza. Pela lente do viés de confirmação, não tem mágica nenhuma aí. O que tem é foco seletivo. A pessoa fica tão convencida de que vai dar certo que ela começa a enxergar oportunidades que antes passavam batido e, ao mesmo tempo, ela tende a esquecer ou minimizar os fracassos no caminho. E tudo isso nos deixa com uma questão final que é crucial. Ninguém está dizendo que ter uma atitude positiva é ruim, claro que não. Mas onde é que a gente traça a linha? A linha entre um otimismo saudável, que nos dá força, e uma ilusão que nos cega para a realidade como ela é. Em que ponto a atitude deixa de ser uma ferramenta e se transforma numa armadilha?